Olá, eu sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Nesse nosso encontro de hoje, nós abordaremos a Primeira República, esse período que vai de 1889 até o ano de 1930. E apresentaremos algumas características desse período. Historiadores utilizam a expressão Primeira República para se referir ao primeiro período da história republicana do Brasil, período este que vai de 1889 a 1930. É também muito comum a designação República Velha utilizada a esse período. Obviamente que também há outras denominações, usadas por historiadores ao identificar esse período. Esse período também é chamado de República da Espada, que é aquele período que vai de 1889 a 1894, que se refere estritamente aos governos de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. No caso, os governos militares desses dois, de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Outra denominação que se dá esse período é de República Oligárquica, que destaca o predomínio das oligarquias agrárias, das oligarquias rurais no governo central. Outra denominação é República do Café com Leite. É uma expressão que faz alusão aos políticos dos estados de São Paulo, grande produtor de café, e Minas Gerais, grande produtor de leite. Então, essas são as denominações quando nos referimos à Primeira República. Portanto, a Primeira República vai ter seu início com a Proclamação da República, em 1889, e os primeiros presidentes, no caso o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, esses governos serão responsáveis pela instalação e consolidação do regime republicano no Brasil. E por que isso? Por que essa instalação e consolidação? Além de participar ativamente do processo de proclamação e se tornarem presidente, durante os seus governos vai haver uma certa instabilidade, ou seja, movimentos que ameaçavam o regime recém-instalado no Brasil. Então, é por conta disso que se transfere essa responsabilidade de instalação e consolidação do regime a esses dois primeiros governos republicanos. É só a partir de 1894 que o Brasil vai passar a ser governado por civis. E nesse caso, Prudente de Moraes, que é um fazendeiro e político republicano do interior do estado de São Paulo, participou ativamente da Convenção de Itu e é membro fundador do Partido Republicano Paulista. Vamos lembrar que lá na nossa aula sobre a Proclamação da República e seu desdobramento, nas motivações que deram celeridade, que aceleraram o processo de implantação do regime no Brasil, uma das primeiras manifestações pró-regime republicano foi o Manifesto Republicano, a Convenção de Itu, a fundação do Partido Republicano Paulista. De 1870 a 1873 houve toda essa movimentação pró-república. E o Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil, ele esteve em toda essa movimentação, participando de toda essa movimentação. Com a chegada de Prudente de Moraes ao poder, a elite cafeeira, ela de fato chegava de forma efetiva ao poder, porque até então essa elite cafeeira ela participava dos governos, mas de forma indireta, ora apoiando, mesmo no regime imperial, essa elite cafeeira apoiava o antigo regime. No regime republicano também passou a apoiá-lo, mas de forma indireta. Inclusive o Prudente de Moraes ele disputou a eleição com o Marechal Deodoro e perdeu. Enfim, então nesse momento, a partir de 1894, a elite cafeeira
vai se ver representada na figura do presidente Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil. Essa fase vai ser marcada pela influência de fazendeiros, né, e vão ter uma influência muito forte no processo eleitoral e político, na condição de coronéis. A partir desse momento, o poder político vai passar a ser controlado pelas elites agrárias, e esse período é que vai ficar conhecido como a República Oligárquica. E o que seria essa República Oligárquica? A oligarquia, que vem do grego, nos diz que a oligarquia é um governo de poucas pessoas ou de um grupo de famílias poderosas. É nesse sentido, né? Então, são essas oligarquias de poucos, de famílias poderosas, de um determinado setor produtivo, que vão dominar esse período do regime republicano no Brasil. É preciso entender como se dava o sistema eleitoral no Brasil nesse período de transição do Império para a República. No Império, apenas uma pequena parcela dos brasileiros participava do processo eleitoral. Em 1881, essa parcela vai diminuir mais ainda, com a exclusão dos analfabetos, ou seja, apenas 15% da população brasileira era alfabetizada, o que nos diz que 85% da população estava fora, excluída do direito ao voto. Apesar de, na última década do Império, o Brasil ter uma população de aproximadamente 12 milhões de habitantes, apenas 1% desse total participava do processo eleitoral, né? É um número muito, mas muito pequeno de participação da população no processo eleitoral. Na República, esse número vai aumentar em relação ao Império, mas não vai chegar a atingir nem 10% da população do país. Com a Constituição de 1891, ou seja, a Constituição Republicana, que vai acabar, a Constituição de 1891 ela vai acabar com a exigência da renda, ou seja, porque no Império só votar era o chamado voto censitário, era o voto censitário, que só tinha direito ao voto quem apresentasse uma determinada renda. Na Constituição Republicana, na República, essa exigência de renda ela vai ser extinguida e vai se instituir o voto masculino para maiores de 21 anos, mas vai ficar excluído desse processo de direito ao voto, do processo eleitoral, os analfabetos, os mendigos, as mulheres, soldados, padres. Essas pessoas ficaram fora do processo, ou seja, ao mesmo tempo que tivemos essa sensação de que houve um aumento na participação, por outro lado, o que se percebe é que muita gente ficou de fora, até por conta do pouco percentual da população que era alfabetizada. Outro aspecto que vai marcar essa primeira república com relação ao processo eleitoral é o chamado voto aberto, ou seja, a Constituição de 1891 ela expande a participação do direito ao voto com relação a pessoas alfabetizadas maiores de 21 anos, porém esse voto era aberto, ou seja, qualquer um poderia controlar o voto do cidadão. Então, a minoria com direito a participar do processo eleitoral teve de enfrentar esse voto aberto, ou seja, o voto não secreto. O problema desse tipo de voto era permitir aos chefes políticos locais conhecer o voto dos eleitores e assim, de uma certa forma, pressioná-los e manipulá-los de acordo com seus interesses políticos. Era aquilo que nós falamos anteriormente, a questão da influência dos chamados coronéis. Então, nessa época, no Brasil, não havia uma justiça eleitoral independente que pudesse averiguar possíveis irregularidades no processo eleitoral. O que havia nesse período era uma comissão certificadora no Congresso Nacional que estava muito voltado mais para os interesses dessas elites oligárquicas, dessas elites agrárias, que tomavam as suas decisões de acordo com os interesses dos políticos locais, principalmente esses coronéis. Então, a falta de uma justiça eleitoral independente contribuía, de uma certa forma, para a ampliação das fraudes nas eleições nesse período da Primeira República. Ou seja, essa comissão certificadora,
ela tinha autonomia para simplesmente manipular, distorcer o resultado das urnas. Ou seja, validava os candidatos que estivessem alinhados com o governo central ou com os governos locais. Políticos de oposição tinham dificuldades de assumir cargos, mesmo talvez eleitos. Essa comissão dava um jeito de fraudar os resultados das eleições. Então, o que a gente percebe é que a nossa República, a República Brasileira, ela já nasce permeada de vícios, né? E isso veio se perdurando ao longo da nossa história. Obviamente que hoje nós temos um sistema eleitoral mais seguro, talvez um dos mais seguros do mundo, mas nunca foi sempre assim. Né? Em outros períodos, em outros tempos, esse processo de fraude era bastante presente no nosso processo eleitoral. Uma das características dessa Primeira República, né, em que as oligarquias locais, as oligarquias agrárias estiveram no centro do poder, uma das características é o que conhecemos como coronelismo. Então, é possível afirmar que nos primeiros anos da República, a política regional foi dominada em várias partes por grandes proprietários rurais, que vão se tornar verdadeiros chefes ou líderes políticos das cidades ou regiões onde estavam estabelecidos, como eram costumeiramente chamados de coronéis, por suas práticas de mando e dominação, ficaram conhecidas como coronelismo. Mas e aí, como é que surgiu esse coronelismo? Como foi que surgiu esse coronelismo? O termo coronel ele vai surgir no período regencial, mais precisamente no ano lá de 1831, com o surgimento da Guarda Nacional. A Guarda Nacional tinha o objetivo de conter possíveis revoltas que aconteciam no período regencial, e esses fazendeiros recebiam o título de coronel, postos de comando da Guarda Nacional. Mesmo com o fim da Guarda Nacional, que se deu no ano de 1918, mesmo com o término da Guarda Nacional, o título de coronel permaneceu tendo uma certa validade com relação a esses proprietários de terra. E eles vão se utilizar desse título para dominar, controlar, né, a política nas suas regiões de influência. Então esse termo coronelismo, as práticas do coronelismo vai se estender durante toda a Primeira República e até após a Primeira República, porque essas práticas do coronelismo, ela se estendeu para além desse período de 1930. Isso se viu, práticas do coronelismo mas são muito presentes nos dias atuais, principalmente em cidades do interior. E como se dava essas práticas do coronelismo? Essas práticas do coronelismo geralmente se dava por meio de favores, de troca de favores. Os coronéis, que eram homens poderosos de determinada região, ofereciam os mais diversos benefícios para a população em troca de apoio político. Mas geralmente esse apoio era de uma certa forma forçado. O cidadão não tinha escolha, tinha que apoiar aquele candidato que o coronel indicava. Então, por exemplo, nessas trocas de favor poderiam ser sacolas de alimento, remédio, proteção, porque os coronéis tinham uma milícia, tinham um grupo de jagunços, né? Poderia ser dinheiro emprestado, ou até mesmo emprego. Então tudo isso, por trás de tudo isso tinha um interesse político. Então, uma vez que esses coronéis ofereciam, né, esses favores, em troca desses favores, obviamente, eles exigiam que os beneficiados votassem nos candidatos indicados por ele. Então, esse voto controlado pelo coronel ficou conhecido, passou para a história como voto de cabresto, ou seja, é um voto que você não tem controle. O cabresto é como se utiliza nos animais, que os animais só fazem aquilo que
o dono quer. Era mais ou menos assim. Então, eu vou te dar uma sacola de remédio, eu vou te dar uma sacola de alimentos, eu vou te emprestar dinheiro, mas por outro lado você vai ter que votar no candidato que eu indicar. Então essa prática foi muito comum na Primeira República. E nessa época a fraude eleitoral era muito grande, era praticamente generalizada. E como se dava essa fraude? Os coronéis conseguiam a falsificação de resultados das eleições, roubo de urnas era constantes, inscrever pessoas já falecidas como eleitoras também era uma prática comum, falsificação de documentos para que crianças se tornassem menores, se tornassem eleitores, analfabeto, e ficou proibido na Constituição de 1891, nessa prática do coronelismo, eles conseguiam burlar isso aí, conseguiam fraudar isso aí, analfabetos acabavam votando, tudo isso para que fosse os candidatos alinhados com os coronéis, fossem votados, a contagem equivocada, errada da votação dos votos, tudo isso voltado para favorecer o candidato do coronel. Então, essas eram as práticas muito comuns nesse período da Primeira República, tendo como característica o coronelismo. E usando dessas práticas, esses poderosos, esses senhores, esses proprietários de terras, essas elites agrárias, essas elites rurais, vão passar muito tempo no poder, vão se perpetuar no poder durante muito tempo. Então os coronéis, eles usavam dessas práticas para se beneficiar politicamente, ajudando políticos alinhados com os seus interesses, e isso foram práticas que se perduraram, ultrapassaram a Primeira República e chegaram até os tempos atuais, porque na cidade do interior a gente ainda percebemos essas práticas de forma bastante corriqueira. Então o coronelismo foi uma das práticas, uma das características desse período da Primeira República. Outra característica o coronelismo era que o poder dos coronéis, eles não se limitavam apenas à área da fazenda. Pelo contrário, ultrapassava os limites da fazenda, chegando a muitas cidades. E como se dava isso? Por exemplo, os principais empregos e cargos disponíveis nas cidades, com frequência, esses empregos eram conseguidos por esses coronéis. Então, fosse na prefeitura, na delegacia, na escola, no cartório público ou mesmo na estação de trem, esses empregos eram conseguidos por esses coronéis. Os coronéis faziam com que esses empregos ficassem à sua disposição. Dono de armazém, médicos, advogados, prefeitos, vereadores, juízes, delegados, padres, professores, enfim. Essa gama de profissionais, todos de uma certa forma procuravam se aproximar dos coronéis para de alguma forma tirar proveito disso. Por outro lado, tinha essa troca, ou seja, o coronel queria receber algo em troca. Uma vez que se aproximava dos coronéis em busca de apoio e favores, essa prática em que esses benefícios, esses empregos, enfim, da cidade estava à disposição dos coronéis, essa é uma das práticas principais do coronelismo. É o que nós chamamos de clientelismo. E o que seria isso? Era a prática que os coronéis tinham de premiar com favores públicos o grupo de pessoas apadrinhadas que eles, de uma certa forma, demonstravam a fidelidade política. Então, isso foi muito presente até certo tempo. Ou seja, os coronéis dos interiores, os fazendeiros interiores, conseguiam emprego na cidade, para fins da terra. Na cidade vizinha aqui de Cururupu, nós estamos encerrando na cidade vizinha de Cururupu, aconteceu muito isso, né? Pessoas que eram indicadas pelos coronéis, né? Por esses líderes influentes da cidade, havia um pedido e essas pessoas eram destinadas para a cidade, a fim de conseguir algum emprego, né? Então essas foram algumas características da Primeira República, que é esse período que os historiadores cronologicamente falam que vai de 1889 até o ano de 1930. E dentre algumas características desse período está o coronelismo, que é marcado por esse controle que os coronéis tinham sobre o voto dos cidadãos, uma vez que esses coronéis prestavam favores a esses cidadãos. E uma vez prestando favor, esses cidadãos se viam obrigados a votar nos candidatos
indicados por esses coronéis. Então, essa era uma prática, uma das características principais desse período da Primeira República, tá certo? Então, nesse primeiro momento, era disso que nós queríamos tratar, certo? Na segunda parte desse conteúdo da Primeira República, falaremos da política dos governadores, da política do café com leite, da economia na Primeira República. Esse era o nosso encontro de hoje. Pedimos que você deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.